mesma coisa. Ele faz tudo como lhe apraz, tudo aquilo que satisfaz o coração dele, a vontade dele, tudo que deixa ele com contentamento. Ele olha e fica feliz depois que ele faz. Esse texto ele resume, e nessas versões a gente entende que esse Deus, no seu jeito de agir, quando ele está agindo, ele sempre vai agir do jeito que ele quer, da maneira que ele quiser, no tempo que ele quiser, para quem ele quiser e quando ele quiser, porque isto é soberania. Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar um pouco hoje aqui sobre o jeito de Deus agir. Mas a ideia desta mensagem não é tentar encaixotar Deus e falar, ó, Deus só age assim, assim, assim. Não é isso. Na minha pequenez, ficou ótimo, né? Eu tentei entender algumas formas de Deus agir. E para a gente seguir nessa mensagem, a gente sempre tem que encontrar sempre a mensagem central dessa mensagem. E a mensagem central desta mensagem é: saber como Deus age nos ajudará na conclusão de muitos projetos que nos envolvemos em nome dele, nessa questão da forma de Deus agir. Primeiro, Deus, ele age, sempre que ele age numa esfera infinitamente superior à nossa, sim ou não? Irmãos, a própria Bíblia vai dizer para nós, quando a gente abre aqui em Isaías 55, no versículo de número 8 e 9, Isaías 55, está escrito assim, eita nós, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então perceba, irmãos, que quando Deus ele vai agir, só para começar a esclarecer, ele sempre vai agir de uma maneira infinitamente superior ao que nós possamos entender. Por isso que esta mensagem, ela não tem a ideia, a intenção de encaixotar Deus, dizendo que ele só age se for assim, assim e assim. Não é isso. A ideia desta mensagem é expandir o nosso conhecimento um pouquinho mais, para saber nesse relacionamento pai e filho, servo e senhor, quando a gente se aproxima dele e pede para ele e se envolve nos projetos dele, a maneira como ele vai agir em relação a tudo isso. É muito certo quando Jesus está sendo tentado pelo diabo lá no deserto, você vai ver que a última tentação, quando o diabo fala para Jesus, se você se prostrar aqui agora e me adorar, tudo isso eu te darei. Aí Jesus, ele fala e responde com a palavra, ele diz, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que Jesus falou primeiro? Adorar ou servir? Envolveu em projetos, em nome de Deus, com vontade de trabalhar para Deus, e está todo despedaçado hoje, está todo enrolado, está confuso. Porque primeiro foi trabalhar, sem antes conhecer para quem ele ia trabalhar. Primeiro adoração, depois serviço. Então primeiro, para a gente entender, Deus quando ele vai agir, ele sempre vai agir numa esfera infinitamente, muito além do que a gente possa imaginar. Então, ou seja, ele pode nos surpreender a qualquer momento com a sua forma de agir. Amém? E dentro desse esclarecimento ainda quero dizer o seguinte, que sempre que Deus age, é assim toda a história bíblica, você pega de Gênesis a Apocalipse, você pega na história da igreja, os 4 primeiros séculos da igreja, depois você vê a igreja da época da Reforma Protestante, depois você vai ver da igreja pós-reforma e até nos dias de hoje, na igreja da pós-modernidade. Toda vez que Deus age, toda vez que ele age movido por sua própria natureza. E o que tem na natureza de Deus? Atributos que estão nele e que ele, quando vai agir, não tem como ele ser diferente do que ele é. Primeiro, Deus ele é amor. Amém, irmãos? 1 João 4, 7, 8 vai dizer ali que Deus é amor. Então toda vez que Deus agiu na história, ele agiu movido por amor. Ele não tem como agir por ódio, por raiva. Ele age por amor. Não, pastor, tem algumas vezes que Deus disciplinou o povo. Está aqui, eu vou falar o que é isso. Porque às vezes a gente fica comparando Deus com a gente, com o nosso jeito de ser, e a gente fica com raiva e acha que Deus fica com raiva toda hora. Irmãos, imagina se Deus fosse ficar com raiva de todas as coisas erradas que a gente faz nessa terra.
Deus sempre que ele agiu movido por amor, porque ele é amor. Segunda coisa, Deus sempre, quando age, ele age com misericórdia, porque ele é misericórdia. E a misericórdia, irmãos, ela nos deixa exatamente no lugar onde nós devemos estar diante da presença dele. No lugar de onde nós entendemos, eu não sou nada e ninguém, e eu não posso afrontar esse Deus de tudo que ele quiser fazer. Quando ele quiser fazer, da maneira que ele quiser fazer, eu simplesmente vou receber, porque eu era para estar destruído, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ele vai agir porque ele é misericórdia. Ele age com amor porque ele é amor. E terceiro, ele sempre agiu com fidelidade. Às vezes a gente age com lealdade, mas dentro da lealdade a gente falha na fidelidade. Mas Deus não. Ele é fiel e diz lá em 2 Timóteo 2, no versículo 13, você anota e depois você vê, ele vai dizer assim: ainda que se a gente for infiel, ele permanece, porque ele não pode ir contra a natureza dele. Por último, toda vez que Deus agiu na história e ele age, ele vai agir movido também por sua justiça. Agora sim, quando você vê um filho de Deus sendo disciplinado, quando você vê Deus estabelecendo justiça onde há injustiça. Porque eu vejo muita gente pedindo: pastor, bota a minha causa lá, minha causa na justiça. Eu coloco, eu vou até orar, mas você sabe que se a sua causa não for justa, Deus não vai te dar. Porque ele é um Deus de justiça. Ele não vai tirar de um e dar para o outro se isso não for justo. Toda vez que ele agiu também movido por justiça. Grave essas 4 palavras e você vai ver Deus agindo sempre dessa forma, com amor, misericórdia, fidelidade e justiça. Agora sim eu quero falar especificamente sobre 3 formas de Deus agir. Nunca revela tudo que ele fará em nós ou através de nós de uma vez. Resumo, ele tem um plano e ele te chama para participar do plano. Se ele te contar todos os detalhes do plano, você desiste. Por isso que ele só chama você para participar do plano. Topa? É por fé que se faz isso. Eu topo, Deus. Onde a gente vê isso na Bíblia? É na Bíblia inteira. O exemplo mais top que eu posso falar para vocês é de Abraão. Abraão era filho de Terá, cara que fazia ídolos, imagens para vender. E aí o que vai acontecer? Ele vivendo no meio da idolatria, Deus olhou o coração de Abraão e falou: com esse aí eu posso contar. Vamos ver se ele vai crer. Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para um lugar onde eu te mostrarei. Meu Deus. Vai para um lugar onde eu vou te mostrar. A gente não vê Abraão falando assim: beleza, vou deixar família, trabalho, estabilidade, convívio social, conforto, mas eu vou, Deus. Mas me diz aí, por onde eu vou, como eu vou, onde eu vou chegar? Ele não faz nenhuma dessas perguntas e Deus também não dá nenhuma satisfação de nada. Uma das formas de Deus agir é que toda vez que ele chama qualquer um de nós para participar de algum plano que ele tenha, porque ele já viu lá na frente o resultado, ele nunca vai revelar tudo o que ele vai fazer em nós ou através de nós de uma vez. E para saber como vai acontecer esse plano que ele tem na minha vida e na sua, a gente vai ter que começar a dar passos de fé. A Bíblia vai dizer isso em Gênesis 12, versículo do 1 ao 3. Sai da tua terra, far-te-ei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas seja tu uma bênção. Acabou no 3. No 4, imediatamente, diz que Abraão pegou ele e a família dele, vamos obedecer a palavra do Senhor. Eu quero saber como vai terminar isso. Você vai passar fome, vão querer ficar com a sua mulher, o seu sobrinho vai arrumar problema contigo. Já pensou, irmãos, se Deus falasse: a tua mulher não vai gerar filhos e ela vai dar a sua empregada, e isso vai ser motivo de discórdia dentro de casa, porque você vai ter filho com a empregada, e a empregada vai jogar, a empregada ali, eu falo empregada hoje, irmão, mas era a serva que se tornou concubina, para gerar filhos e dar descendência a Abraão. Ele falou: você vai ter muitos problemas, você vai ter que tomar decisões difíceis. Sabe que eu vou pedir o teu filho, o filho da promessa, em sacrifício? Se Deus fala tudo isso, irmãos, será que Abraão ia topar? Fica a pergunta. Tira Abraão e coloca o teu nome. Você ia topar? Porque a gente não está topando nem ele falando alguma coisa a mais do plano. Quanto mais se ele não falar nada, se ele só chamar: vem.
Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, a gente olha a Bíblia é cheia desses exemplos. Você vai ter Moisés, Moisés é outro. Está lá, foragido, saiu do Egito como assassino, perseguido, vai ficar 40 anos lá cuidando de ovelha, lá bem longe em Midian. Deus acha ele lá. Achou Moisés, Moisés, te achei. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que está se tornou santo por causa da minha presença. Quando ele vai tentar ver, é uma sarça que pega fogo, mas não se consome. É que a sarça pega fogo e não se consumiu. Irmãos. E aí ele ouve aquela voz. E aí Deus chama ele para uma simples missão. Volta para o lugar da onde você fugiu e foi perseguido, porque eu tenho uma missão para você. Que missão? Libertar o meu povo de uma escravidão de 400 anos. Já pensou se Deus entra no detalhe e fala, olha, vai morrer gente, vai ser difícil, o povo vai sofrer, nos primeiros ali, quando você anunciar, Faraó vai castigar o povo. Já pensou se Deus fala todos os detalhes? Mas não, Deus só falou, vem participar do meu plano. E ele topou. A gente ainda olha a Bíblia, a gente vai ver em Juízes, um homem da tribo mais pobre das 12 tribos, era a tribo mais pobre, a menor tribo, a tribo mais pobre, e da tribo mais pobre, ele era da família mais pobre dessa tribo. O nome dele é Gideão. E Gideão está lá no lagar malhando trigo. Nada a ver, nada a ver. Ele está lá num lugar improvável, porque os inimigos pegavam o trigo. Se alguém ficasse malhando trigo no trigal, pegava ali o trigo dele. Então ele escondido pegou o trigo e foi malhar o trigo no lagar, lugar de pisar uvas. Escondidinho lá no meio das pedras, olhando, não vem inimigo, não vem. E aí Deus aparece para ele e fala, homem valoroso é você. Ele, eu sou valoroso? Eu estou aqui morrendo de medo, escondido. Tu é valoroso, cara. Tu está bolando um plano de alimentar a tua família. Tem muita gente que não está fazendo nem a metade. Olha, eu tenho uma missão para você. Você vai libertar esse meu povo dessa opressão maligna. Deus usa métodos que nós jamais pensaríamos em usar. Deus usa métodos que nós jamais pensaríamos em usar. Vamos lá na listinha. Primeiro, ele vai alimentar o profeta Elias de uma forma sobrenatural. O profeta declarou que os céus iam se cerrar, e ele falou, agora sai daí e vai para o ribeiro de Querite e fica lá, porque senão vão acabar contigo. Ele vai para lá, até então tinha um pouquinho de água, mas a chuva vai acabar a água também. E ele está lá, mas tudo bem, eu vou viver de água, Deus. Aí Deus vai falar assim, não, eu vou te alimentar, vou te sustentar. Nesses 3 anos e 6 meses, eu vou te alimentar da forma que você menos espera. Daqui a pouco a Bíblia diz que chegam os corvos. Tem 2 teorias aí por causa da palavra. Uns dizem que é um povo nômade e brabo que vivia no Oriente, e outros dizem que eram aqueles animais mesmo, o corvo, que é o primo do urubu. Bom, vamos entender as duas. Se for o animal, o primo do urubu, ele trouxe pão e carne no bico para o profeta comer. Tratamento na vida do profeta, né? Mas é provisão, porque às vezes a gente fica querendo que Deus nos ajude, mas a gente fica escolhendo, é fulano que vai trazer para mim? Não quero não. Muito obrigado, diga aqui, muito obrigado, eu não quero. Mas ele falou que tem uma porta de emprego para você, mas não, depois vai jogar na minha cara, eu não quero não. Aí se for levar para o outro lado, que é um povo inimigo, um povo brabo, ainda assim é provisão, porque Deus está usando quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, para fazer com que a sua provisão chegue. Bom, Ele usou corvo, e depois lá na frente, Ele vai usar uma mulher improvável. Quando acaba ali a água do ribeiro, ele fala assim, sai daí e vai lá para uma outra cidadezinha, porque tem uma viúva lá, e essa viúva vai te alimentar o restante dos anos. O que ele pensou? Essa viúva deve ter uma renca de filhos, e os filhos trabalham, e ela deve ser abastada, porque Deus, vai honrar o profeta, vai me levar para lá. Aí ele chega lá, está a senhorinha com o filho dela, catando uns gravetinhos no chão, uns galinhos fininhos. Para quê? Para fazer um fogo, a última comida, e acabou. Aí ele falou assim, é aqui, Deus? E sabe o que vai acontecer, irmãos? Ele vai ficar na casa dessa mulher o restante de toda a palavra que havia determinado, e ali ele vai ter alimento por 3 anos e 6 meses. Porque ele falou uma palavra, ele disse, o que tu vai fazer, faz primeiro para mim, e depois você vai ver o que vai acontecer. Porque a mulher obedeceu e fez a comida para o profeta que representava Deus na casa dela.
Deus então lhe abençoou e não faltou o azeite e a farinha na casa de uma única viúva. Estava faltando alimento na casa de todo mundo, mas naquela viúva, que ninguém tinha expectativa por nada dela, teve alimento e ela alimentou o profeta. Um corvo e uma viúva. Como mais a gente vai usando aqui? Deus vai usar pessoas, coisas e métodos que a gente jamais usaria. Ele queria repreender um profeta chamado Balaão. Quem ele usou? Outro profeta? Uma palavra? Um oráculo? Um sacerdote? Um rei? Não. Ele usou uma mula. E eu não posso perder para mula, irmãos. Sabe por quê? Se Deus usou uma mula, meu irmão, eu tenho mais capacidade que uma mula para ser usado. E sabe para que Deus me usa? O mesmo papel da mula, para repreender profeta que está indo no caminho errado. Livramento, eu não quero passar por isso, e nem por aquilo, e nem por aquilo outro. Ora, isso não tem muita graça, e nem muita glória para Deus. Não é apologia ao sofrimento, mas sabe, irmãos, Deus, Ele sempre vai agir em nosso auxílio, mas na maioria das vezes, Ele vai nos ajudar quando a gente estiver dentro do problema, e não antes do problema, e nem depois do problema. Depois do problema você vai falar que foi você que resolveu. Antes do problema você não vai crescer na fé, nem um cadiquinho de nada, mas dentro do problema é que você vai conhecer quem é Deus na sua vida. Os amigos foram levados para a fornalha. Provavelmente no caminho eles podem ter pensado: Senhor, livra a gente, Senhor, a gente ficou o único que ficou de pé aí, não nos curvamos à imagem, nos ajuda, E Deus ficou quietinho. Eu não vou livrar vocês da fornalha, eu vou livrar vocês lá na fornalha. Então as coisas às vezes esquentam para a nossa vida. Sim ou não? Fica difícil, fica bem quente mesmo, quase que insuportável. Mas a gente não está sozinho. Diz lá o texto que o quarto homem da fornalha já estava lá, esperando a gente chegar. Mas, irmãos, os métodos que ele usa, ele vai alimentar uma multidão que só de homens era 5.000. Sabe através de quem? De um garoto que estava seguindo Jesus e tinha 5 pães e 2 peixinhos. Como isso, irmãos? Até os apóstolos falaram, nem 200 dinheiros daria para comprar pão para toda essa gente. Aí Deus falou: eu tenho um método melhor. Eu só preciso que alguém me apresente alguma coisa, porque é do seu pouco que eu faço muito. Sabe por que muita gente não prospera aqui, em contribuições? Porque acha que o que vai trazer aqui é pouco. Pouco eu estou dando. Foste fiel no pouco? Sobre o muito? Te colocarei. Apresenta o teu pouco para Deus. Teu pouco dinheiro, tua pouca fé, tua pouca esperança, tua pouca alegria, teu pouco ministério, teu pouco conhecimento. Apresenta, é pouco, mas apresenta para Ele. Eu não sei fazer nada, pastor, por isso que eu não faço nada na igreja. Apresenta o teu nada. E sabe, irmãos, a Bíblia vai dizer para nós, um texto que o apóstolo Paulo disse à igreja aos Coríntios, no capítulo 1, olha só, Deus usou corvo, usou viúva, usou mula, deu vitória para 300 contra 132.000, deu vitória para Davi contra um gigante, fechou boca de leão, salvou eles da fornalha, alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixinhos, mas a graça de tudo isso está aqui, 1 aos Coríntios 1, 27 e 28. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Sabe o que isso aqui está querendo dizer? Que Deus escolheu eu e você. Pessoas que ninguém dava nada por nós. Mas quando Ele tem um plano, quando Ele tem um projeto, quando Ele tem algo a fazer, Ele vai usar métodos que jamais nós usaríamos. De repente algum anjo poderia falar: Senhor, mas essas criaturas são falhas, pecaminosas, elas desistem, elas começam a trabalhar e depois elas voltam atrás, ou então elas pedem um emprego e somem da igreja depois que arrumam um emprego, ou então quando elas são curadas, elas não fazem mais nada na sua casa, porque agora vão desfrutar da sua saúde nos melhores lugares da vida. Pai, não escolhe essas pessoas não, porque elas têm um coração duro para ofertar na sua casa. Alguns deles até por obrigação traz o dízimo, porque tem medo lá de Malaquias 3, que vai vir lá o devorador e entrar na sua casa. Eles não fazem isso de coração. Deus, não escolhe essas pessoas não, porque nem dobrar o joelho para orar pelos irmãos eles conseguem. Deus, não escolhe essa raça não. Os anjos poderiam falar tudo isso, irmãos, porque eles deveriam até ter essa liberdade para falar. Não sei se falaram ou se não falaram. Eu sei que Deus, Ele falou assim: eu preciso que o evangelho que o meu filho trouxe
seja continuado até o dia que ele voltar para buscar sua mente está poluída. Aqueles que ainda estão presos a algumas mazelas do passado, aqueles que não gostam de ler a minha Bíblia, a minha palavra, aqueles que não sabem o que é uma vida devocional, o que é uma vida de oração, aqueles que não amam o próximo, aqueles que, enfim, são desprezíveis, não são fortes, são fracos, e que ninguém dá nada por eles. Mas eu vou fazer isso, 29, para que nenhuma carne se glorie, e toda a glória seja somente dele. Usa, a gente jamais entenderia ou usaria. Então não vamos julgar quando Deus estiver usando alguém com uma metodologia diferente da sua, de uma forma diferente da sua. Por último, Deus sempre, quando Ele age, Ele responde a atitudes de fé e de obediência.